sabiam que nós estamos envolvidos em uma terrível batalha mundial? Você sabia disso? Então eu quero que agora você pergunte para a pessoa do seu lado se ela sabe disso. Queridos, nós estamos envolvidos sim numa batalha mundial. E essa batalha, essa guerra, ela está acima do nosso entendimento. Ela é espiritual e ela é contínua. Contínua. E não existe, queridos, nenhuma pessoa neutra. Fala isso com seu colega do lado. Não existe nenhuma pessoa neutra. Fala com ele ali, não existe. Por mais que você não queira participar de uma guerra, por mais que você seja da paz, você está envolvido. Todos nós, a humanidade inteira está envolvida. Então repita comigo assim, olha, você, vira para o seu colega e fala assim, ó, você está envolvido, quer queira, quer não, em uma batalha mundial. E queridos, é tão sério que ou você está alistado no exército de Deus, ou você está alistado no exército de Satanás. E isso é uma escolha que nós fazemos. É cada um de nós que escolhemos o lado que queremos estar. Agora, para nós permanecermos firmes nessa guerra, nós precisamos de jejuar. E é isso que Deus tem falado conosco nesse tempo. Só você e Deus. Como está o seu jejum? Quantas vezes esse ano você já jejuou? Qual é o seu processo? Quantas vezes você tem se arrependido? Se arrependido e se prostrado diante de Deus, e orado e pedido a Deus por um coração quebrantado, por um coração contrito. Quantas vezes durante esse ano? É necessário que haja arrependimento todas as vezes que nós erramos o alvo, ou que venhamos a pecar. É importante o arrependimento. Não adianta simplesmente a gente pedir perdão ao Senhor. Precisa haver dentro de nós um arrependimento genuíno. Nós precisamos nos dedicar mais a Deus. E eu gostaria que continuasse em Efésios. Vocês não vão sair de Efésios. Hoje nós vamos manter aqui em Efésios. Então, continuando lá em Efésios, nós vamos ler todo Efésio agora. Todo Efésio não. Efésios de 10, né, o 6, 10. Nós vamos ler até o 18. Porque aqui o Senhor nos mostra a respeito desta batalha. O Senhor nos mostra aqui sobre essa guerra espiritual. Mas ao mesmo tempo que Ele nos mostra como nós podemos nos defender. Quais são as armas que Ele nos dá para que a gente possa defender. Para que possamos permanecer firmes. Que não sejamos como muitos que são balançados por ventos de doutrinas. Mas que possamos estar firmes naquilo que a palavra nos diz. E não no que o homem, fulano ou ciclano diz. Mas o que a palavra está dizendo? O que o Senhor nos fala? Então, Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo ainda fala no 19, e também por mim. Aleluia. Queridos, o pastor Hernandes Dias Lopes, em um estudo sobre Efésios 6, ele cita esse texto com pontos sobre a batalha espiritual. E ele cita um trecho, esses pontos, do pastor Warner, e eu quero aqui trazer apenas um ponto do que ele fala, porque ele fala sobre a estratégia de Satanás. E nós não pensamos sobre isso. Eu achei muito interessante quando eu estava estudando o texto, e eu resolvi trazê-lo aqui para nós, essa parte. Porque nós precisamos conhecer as armas do inimigo, que não mudaram. Ela continua a mesma. Anos e anos é a mesma. Ele age da mesma forma. No versículo 11 e no 13, aqui fala para revestirmos de toda a armadura, para vencermos as ciladas dele. Ou seja, ele cria ciladas. Então é importante que a gente entenda que o reino das trevas, ele possui uma organização. E muitas vezes nós não paramos para prestar atenção sobre isso. Eles são organizados. Existem principados, como nós vimos. Existem potestades, os príncipes deste mundo das trevas. Existe um exército espiritual do mal. Nós temos que entender isso. E eles, queridos, investigam a nossa vida. Eles estão o tempo todo investigando, buscando oportunidade para nos atacar, buscando oportunidade para nos atingir, para nos tirar do exército do Senhor. Este inimigo, queridos, ele não dorme, ele não tira férias, e ele tem um arsenal de ciladas. E muitas vezes nós, que somos do exército do Senhor, às vezes a gente dorme, às vezes nós permitimos que ele haja. E é por isso que eu quero trazer isso aqui para nós, para que nós possamos conhecer essas táticas e possamos ficar firmes. Amém? Então, o primeiro ponto que ele coloca aqui é que ele furta a palavra do coração. Nós já sabemos disso. Eu tenho certeza que isso, se eu perguntar, muitos de vocês já pararam, assim, pelo menos uma vez ou duas, passou. Mas a gente não para realmente para prestar atenção. E Deus nos mostra isso quando ele fala lá do semeador. Aquela parábola do semeador, o Senhor, ele nos mostra claramente como que o inimigo faz. Diz assim: aqui caiu à beira do caminho, são os que ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. Do exército do Senhor temos que fazer: guardar aquela pessoa, proteger aquela pessoa, caminhar com aquela pessoa, ser discípulo daquela pessoa. Por isso a nossa necessidade de discipular, de caminhar junto. Por isso a nossa necessidade de estarmos em célula. Porque na célula, queridos, a célula não é um local para estarmos só em comunhão. A célula não é só um local para a gente estar ali, meu irmão, eu estou vendo meu irmão. Não, ali é um local aonde nós vamos nos fortalecer. Sabe por quê? Aqui, queridos, não é a igreja do Senhor. Fala para o seu irmão aí. Aqui não é a igreja do Senhor.
Sabe aonde que funciona a igreja do Senhor? Na célula. Sabe por que é na célula? Porque na célula lá nós somos grupos pequenos. Então eu vou saber se meu irmão está doente. Eu vou saber se meu irmão está precisando de uma oração, de uma visita no hospital. Se ele está precisando de uma cesta básica. Se ele está precisando de alguma coisa, de algum socorro. É ali que nós somos igreja. É ali que nós vamos orar juntos. É ali que nós vamos jejuar juntos. É ali que nós vamos sustentar uns aos outros. Aqui nós nos reunimos para cultuar o Senhor. Então a importância de sermos igreja, para que o inimigo não tire do coração do irmão a semente que está ali. Queridos, quantos irmãos às vezes estão na nossa igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, e de repente você vê que a pessoa está desviada. A pessoa saiu do caminho do Senhor. Mas ela não estava aqui, ela não vinha aqui, ela não participava às vezes de alguma dos eventos, das coisas da igreja, mas como que ela foi sair? Muitas vezes porque nós não estamos juntos. Nessa pandemia, queridos, algumas pessoas se perderam no caminho. Porque, infelizmente, estavam fracas. Pareciam fortes. Pareciam até que conheciam a palavra. Pareciam até que tinham temor. Mas, naquele momento, o diabo achou uma oportunidade para roubar a palavra e distorcer a palavra. Por isso, queridos, nós precisamos estar juntos. Nós temos que caminhar juntos. O Senhor nos ensinou isso. A primeira coisa que Ele fez foi colocar 12 homens junto com Ele. Foi a primeira coisa. Foi andar junto, caminhar junto, comer junto, dormir junto, tudo junto. Para quê? Para que um ajudasse o outro. Tanto é que depois, quando Jesus morreu, eles estiveram juntos em oração, buscando. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos ser igreja. E o Senhor tem nos chamado para jejuar, para orar, para nos consagrar, para nos arrepender, para sermos igreja. Existem multidão que dizem ser cristãos, mas não são igreja. E nós precisamos ser o corpo de Cristo. Nós precisamos ser a noiva de Cristo. E nós só vamos ser a noiva se nós andarmos juntos. O segundo que ele coloca aqui é semear o joio entre o trigo. E é a parábola do joio que nós conhecemos. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Queridos, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor, porque nós não seremos enganados pelo joio. Nós vamos reconhecer o joio. Nós não temos que tirar o joio, porque quem vai tirar o joio é o Espírito do Senhor, são os anjos do Senhor que no final vai separar. Mas nós, tendo o Espírito Santo em nós, em comunhão com o Pai, nós vamos descobrir, esse aqui não é da fé. Pelo que fala, pelas atitudes, ou ele é criança na fé, ou ele é um joio no nosso meio. E nós precisamos buscar essa maturidade no Senhor. Precisamos entender como é que o inimigo age no nosso meio. Terceiro, opor-se ao pregador. Deus, lá em Zacarias 3:1, para quem quiser abrir, está assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Queridos, nós temos que saber que o inimigo vai se levantar para se opor contra os pregadores, contra os líderes que o Senhor tem levantado. Mas se você caminha no temor do Senhor, você não vai ouvir esses pregadores, os falsos pregadores. A palavra de Deus, Jesus nos alerta que haverão falsos pregadores, e esses falsos pregadores, eles vão se opor aos pregadores do Senhor. O inimigo vai usar eles para se opor. Ele vai levantar pessoas contra os pregadores do Senhor. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos
precisamos conhecer as armas do inimigo. Outro ponto: interceptar respostas às orações. Lá em Daniel 10, 12, 13, que nós já conhecemos, eu vou ler esse trecho aqui para nós, diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Queridos, muitas vezes nós temos que orar, interceder, orar, buscar, porque está tendo uma batalha no mundo espiritual. E nós não podemos esquecer disso. Às vezes, do nada, surge um conflito entre um casal, que às vezes é uma coisa tão pequena e começa a se tornar algo grande. Por quê? Porque o inimigo está ali. E nós temos que estar atentos sobre essas coisas. Nós temos que entender que, às vezes, as nossas respostas à oração não vieram. Não é porque o Senhor não respondeu, porque como nós vimos aqui em Daniel, ele ouve a oração do justo. Se você está caminhando conforme a palavra de Deus, se você está seguindo a palavra de Deus, você é um justo. E o Senhor ouviu a sua oração. Porém, se a resposta ainda não veio, continue firme. E se nós estamos em célula, nós vamos compartilhar com os nossos irmãos e vamos pedir para orar juntos. Nós vamos orar juntos em favor daquele pedido desse irmão, porque é uma batalha espiritual. Outra forma dele agir: oprimir com enfermidade. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Queridos, quantas enfermidades é o inimigo que coloca? É ele que está ali por trás. E nós precisamos da oração. Queridos, nesses meses aí para trás, quantos testemunhos, as pessoas me chamando para ir orar, para fazer uma visita na casa de pessoas não cristãs. Pessoas que já tinham passado por médicos, pessoas que não tinham diagnóstico. Uma menina, por exemplo, ela estava assim, só ficava sentada. Ela não mexia as pernas, ela estava sem movimento nas pernas, sentindo muita dor, e os médicos não encontravam nada. Não foi um médico, não foi outro, não foi um mês, já tinha mais de um mês. E quando nós chegamos lá e compartilhamos a palavra, e no momento que nós oramos e clamamos ao Senhor, aquela menina foi curada imediatamente. Isso é o mover de Deus, é isso que Deus quer fazer através das nossas vidas. E essa menina, essa família, eles têm o temor de Deus. E agora, uma vez por semana, eu e mamãe estamos lá ensinando a palavra. Nós estamos lá compartilhando a palavra. E a mãe continuou levando a filha nos médicos para ver se eles entendiam o que estava acontecendo. Tem nada. Não sabem de nada, não sabem o que aconteceu. Mas nós sabemos. Ali, queridos, o inimigo colocou algo. Mas o Senhor veio e tirou. Maior é o nosso Deus. Maior é aquele que nós servimos. Nós não temos que temer. Nós somos daqueles que avançam e não retrocedem. É assim que Deus faz. É desse jeito que Deus caminha. Deus abriu uma porta para aquela família. E ali nós estamos levando a palavra, porque eu percebi que eles tinham sede da palavra. E Deus não nos leva num lugar apenas para levar o milagre. Deus nos leva para levar a salvação. Todos aceitaram Jesus.
E no início, no primeiro dia que nós fomos, o esposo não participou. Mas agora ele está sentado participando. Nós vamos no horário que o esposo está em casa. E ele se agrada, e ele fica ali sedento. Outra coisa que ele faz, ele resiste à obra missionária. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. Está lá em Tessalonicenses. Quantos de nós temos o sonho e o desejo de fazer a obra missionária como Júnior? Ele tem tido desafios, sim, com certeza. Com certeza. O inimigo, ele tenta de todas as formas, todas as vezes que nós vamos fazer algo, ele tenta, mas nós sabemos que a vitória é grande. Por isso que ele se levanta, ele levanta para cair. Então nós temos que permanecer firmes em oração, firmes resistindo. Atormentar o coração de quem não perdoa, queridos. Isso está lá em Mateus 18, a parábola do credor incompassivo. A pessoa que não perdoa, o inimigo fica ali, atormentando. Quantas pessoas nós sabemos que estão doentes porque não liberam o perdão? Quantas pessoas estão doentes, enfermas, à beira da morte porque não liberam o perdão? Outra coisa que ele faz, intimidar. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Queridos, se nós estamos juntos, se nós andamos em unidade, se nós oramos, se nós lemos a palavra, se nós obedecemos a palavra, o inimigo não vai nos pegar. E por isso nós temos que andar juntos, por quê? Porque como nós já vimos em vários filmes de animais, aquele que está sozinho é onde o leão pega. Ele não pega o bando que está junto, ele não vai atacar o bando. Ele ataca aquele que está mais frágil, aquele que está mais isolado. Por isso a nossa necessidade de comunhão, de estarmos juntos, de caminharmos em unidade. Os tempos agora, o que o inimigo mais quer é inventar 1000 coisas para a gente fazer, para a gente não ter tempo de estar junto. É muita coisa, é muitos afazeres para não termos tempo, para ficarmos ansiosos, angustiados, deprimidos. Não é isso que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É no Senhor que nós temos que abraçar. É a alegria dele que nós temos que estar no coração, independente do que possamos estar passando, porque ele é por nós. Ele não nos abandona, ele está junto conosco em todo o tempo. Uma outra coisa que ele faz, dissimular. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. Então nós temos que estar atentos a isso. Porque muitas vezes uma pessoa pode estar no nosso lado e pode até nos oferecer algo que aparentemente é bom, mas essa pessoa está sendo um instrumento do inimigo. Nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos saber quais são as armas, precisamos conhecer. Disseminar falsos ensinos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Quantos que nós estamos vendo por aí? Queridos, se não é a palavra, saia fora. É a palavra. Nós temos que estudar e conhecer, é a palavra. Uma outra coisa que ele faz, atacar a mente, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Queridos, nós já estudamos aqui, em outras ministrações, que a marca do anticristo é na nossa mente. É a cultura que ele está envolvendo o mundo hoje.
E nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós estamos vendo, com aquilo que nós estamos recebendo das redes sociais. Porque a maioria de nós não vemos mais TV, mas nós estamos vendo as redes sociais. Então nós temos que despoluir a nossa mente. Nós temos que estar atento àquilo que está chegando até nós, aquilo que está chegando até os nossos filhos. Nós temos que estar atentos. Porque o inimigo, ele está atacando a mente. Ele está atacando o conhecimento. E ele tem muito mais coisa preparada para vir, para nos tirar do caminho do Senhor. Agora, queridos, como que nós vamos nos defender disso? Esses eram os pontos que o pastor colocou, que eu achei interessante para nós. Mas como nós vamos agora nos defender desse inimigo tão astuto e poderoso? Então, nós já sabemos que o primeiro passo vai ser jejuarmos, ler a palavra, orar, nos arrependermos, nos consagrarmos, estarmos mais próximos do Senhor. Mas ele nos fala aqui das armas. E nós não podemos nos enganar achando que o inimigo, ele é fraco ou que ele não mexe conosco, não. A única forma, queridos, de nós vencermos o inimigo é estarmos em Cristo. É sermos vigilantes. E vamos lá para Efésios 6 novamente. E nós precisamos que fique bem claro para nós que nós estamos em uma batalha. E a nossa batalha não é contra o seu marido, não é contra a sua esposa, não é contra os seus filhos, não é contra os seus colegas de trabalho, nem contra os seus colegas de escola. A sua luta é contra todos os principados e potestades. É contra eles. Vamos ler Efésios, espera aí. Nós vamos ler agora o 6, tá? E nós vamos ver o que significa vestir desta armadura. 6,14, eu vou ler a parte B. E vestindo-vos da couraça da justiça. E o 17a. Tomai também o capacete da salvação. É interessante que quando eu estava estudando esse texto, eu fui deparar lá com Isaías. Nós sabemos que Isaías, ele fala do Senhor. Ele fala de Jesus. Mas eu nem sabia, assim, quando você está estudando, você às vezes está lendo um texto, depois para você lembrar que lá atrás, quando Paulo fala, Paulo está falando de Isaías, a gente não se atenta a isso. E é interessante que lá em Isaías 59:17, abre lá, por favor. Isaías 59:17, deixa Efésios marcado e vamos lá para Isaías 59:17. Lembrem-se, Isaías está falando de Jesus. Amém? Profeta Isaías. Lá no 59:17 diz assim: vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Ele é o Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Rei dos Reis. O profeta aqui, ele apresenta Jesus como vestido, né? Ele está vestido de justificação. Ele se justifica pelo seu povo, ele está vestido assim. Ele fala de uma forma como se ele fosse um guerreiro da época, um guerreiro antigo. E na declaração de que ele vestiu a justiça, a ideia essencial disso é que ele era puro e santo.
Jesus, ele estava vestido de pureza e santidade. E queridos, o que nós vemos com isso? Quando fala que nós temos que nos vestir da armadura, nós temos que nos vestir da couraça da justiça, o que é isso? É nos vestir de Cristo. É nos vestir de Jesus. É cada vez mais morrer o eu e crescer Jesus. Que o nosso eu morra. Que as nossas vontades morram, para que Cristo floresça em nós. Como peitoral, como couraça, o peitoral, queridos, era uma peça que cobria toda essa parte peitoral. Ela era para proteger contra as lanças, contra as espadas, então o homem era todo protegido ali. Para ser protegido do inimigo. E aqui, queridos, Isaías está representando Jesus como um herói. Os judeus, eles conheciam a palavra. E como ele estava falando e representando Jesus como herói, eles estavam esperando Jesus como herói para ganhar, para tirá-los da opressão de Roma. Mas Jesus era um herói que ele estava vindo libertar a humanidade da vida, da morte eterna. Ele era um herói e é um herói espiritual, que age aqui. Por isso ele veio como homem. Ele deixou toda a sua glória para mostrar que nós somos capazes e que nós não estaríamos sozinhos, que ele estaria conosco. Jesus, então, ele não vem literalmente com essa armadura, mas ele está vestido, porque ele é a própria justiça. As armas do Senhor, queridos, eram morais, e suas conquistas espirituais. Nós temos que ter isso em mente. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes nós ouvimos, veste a armadura, coloque a armadura, aí você coloca o capacete, põe isso, mas você não está nem entendendo o que é. E agora nós estamos entendendo. E o que é o capacete da salvação? O capacete da salvação é você, quando você estiver colocando, é você estar lembrando, Senhor, eu fui salva, eu fui resgatada por um alto preço. O Senhor pagou um preço por mim. O Senhor me deu uma vida e a vida eterna. Eu estava morto, agora eu vejo. Eu era uma criatura, agora eu sou filho. Quando nós colocamos o capacete da salvação, nós nos lembramos que nós temos que ter na nossa mente a palavra de Deus, para que nada que vem de fora venha atingir aquilo que cremos, para que nada que vem de fora venha desfazer a palavra do Senhor em nós. Por isso nós temos que ter o capacete da salvação e entender. Em Efésios 14a diz o seguinte: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. E Isaías 11:5 diz: a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ele sempre se exibirá como rei justo e rei fiel. O cinto dos lombos se refere, queridos, à cintura. Era uma faixa. Eles, antes de colocar a couraça, eles colocavam uma roupa, tipo uma veste comprida, mais larga, e eles vinham com essa faixa. Outro dia até comentei com o Kennedy que eu vi um filme de época, 1930 e alguma coisa, e essas pessoas, eles tinham que carregar pedras nos ombros. Então eles colocavam uma faixa na cintura para segurar a coluna, para sustentar a coluna. E aqui nós vemos o cinturão. Este cinturão da verdade. Queridos, nós precisamos, como cristãos, falar a verdade. Nós temos que falar a verdade. É a figura da retidão,
da justiça. Nós temos que ser justos e verdadeiros. Isto é se vestir da armadura. Isso é se vestir de Cristo, porque Cristo é isto. Cristo é justiça, Cristo é verdade. Efésios 17b diz assim: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E lá em Isaías 49:2 diz assim: fez a minha boca como uma espada aguda. A boca aqui, querido, significa discurso, significa aquilo que nós falamos, que nós transmitimos um para o outro. A palavra aqui, ela é poderosa, ela é comparada com uma espada que é poderosa, que é penetrante, que é forte, que transforma. A Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a alma, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. A palavra de Deus, quando a gente recebe, a gente entende que ela fala ao nosso coração e ela divide. Nós sabemos que o nosso coração é enganoso, mas quando nós lemos a palavra traz luz. E nós passamos a entender aquilo que estava oculto dentro de nós. Então, queridos, nós precisamos ter a palavra. Nós precisamos ser obreiros aprovados que manejam bem a palavra de Deus. Nós precisamos ler e meditar nessa palavra. E em Efésios 15 diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Em Isaías 52:7 diz assim: que formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Queridos, vocês já viram os filmes, esses filmes de reis, de época aí, que eram os mensageiros? Por exemplo, às vezes o rei estava no castelo lá e estava vindo um outro reino contra eles, e eles encaminham um mensageiro. E muitas vezes o mensageiro ia a pé e ele tinha que andar, e ele ia veloz para levar alguma mensagem. E aqui Isaías está falando de um mensageiro que estava indo levar a mensagem para o povo que estava exilado, que eles agora estariam livres e que eles voltariam para sua pátria e que se reconciliariam com Deus. Isso é boas novas. E hoje cada um de nós temos as boas novas. Você calça o evangelho da paz quando você prega a palavra de Deus, quando você compartilha a palavra de Deus, quando você traz alguém que não conhece ao Senhor. Isso é calçar o evangelho da paz. Foi isso que Jesus veio. Jesus não pediu nada para nós que ele não tenha feito antes. Ele não pediu nada para nós que ele não seja. Quando nós estudamos a armadura, nós estamos vendo aqui que nós precisamos cada vez mais nos vestir de Jesus. Nós temos que nos deixar o nosso eu, deixar o nosso achismo e vestirmos do Senhor. A palavra de Deus tem que estar na nossa boca. Nós temos que compartilhar a palavra com todos, a tempo e a hora. Nós temos que falar a verdade. Nós temos que perdoar. Nós temos que estender a mão. Nós temos que ser como Jesus foi. E queridos, quando nós oramos assim, quando nós clamamos, o Espírito Santo, a palavra diz que o Espírito Santo, ele é um intercessor. Que Jesus é um intercessor. Nós temos 2 intercessores diante do Pai a nosso favor. Nós estamos em batalha. Nós estamos em guerra. E nós precisamos da armadura. Ai, perdão, gente. Paulo nos dá uma ordem. Um
direcionamento. Ele diz para a gente usar. Ele fala assim, revesti-vos. Ele não fala para você colocar armadura quando você quiser. Ele dá uma ordem. Você quer vencer? Você quer ser vitorioso em Cristo? Você precisa da armadura. Concluindo, queridos, eu quero chamar o pessoal do louvor, quero chamar a Fernanda aqui também, por favor. Nós estamos em uma batalha, quer você queira, quer não. E você, só você é responsável por decidir de que lado você quer ficar, ou de que lado que você está. Não tem como você ficar de braços cruzados. Não tem como. Nós vimos aqui pela palavra, que a armadura de Efésios nada mais é do que se vestir de Cristo. Nós nos chamamos cristãos. E cristão significa pequenos cristos. Nós temos que exalar o amor do Senhor. Nós temos que nos preocupar com o irmão. Nós temos que nos preocupar em servir um ao outro. Nós não podemos ficar olhando só para nós. O Senhor está nos chamando. O Senhor te chamou, o Senhor te colocou com um propósito. Ele conta com você. Nós todos aqui fazemos parte desse exército do Senhor. E num exército não pode ter soldado que está descansando, não existe isso. No exército do Senhor não pode ter soldado dormindo. O exército tem que estar pronto, preparado para qualquer momento. Queridos, busque a ajuda do Espírito Santo todos os dias. Tem um livro chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Alguém já ouviu falar desse livro aqui? Gente, esse livro é maravilhoso. E ele é baratinho. Se você não lê, pode até pedir a Ellen lá da livraria para pedir para vocês. Esse livro é muito bom. E toda vez que você estiver lendo ou que você já leu, você vai pensar, o que Jesus faria no meu lugar? Você não vai tomar nenhuma atitude sem antes pensar, o que Jesus faria no meu lugar? 1 Pedro 2,21 diz, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Aleluia. O Senhor deixou o exemplo para que nós possamos seguir os seus passos. Para que o Espírito Santo possa curar as nossas feridas. Porque muitos de nós às vezes estamos feridos e precisamos ser cuidados, e é na célula que nós somos cuidados. Nós somos cuidados pelos nossos irmãos e o Espírito Santo age através deles. Eu quero que a Fernanda, antes até da Fernanda falar, deixa eu até falar isso aqui primeiro. Este mês, essa semana, nós tivemos 2 encontros. Nós tivemos um encontro com todos aqueles que ministram a palavra aqui, com os pastores e o pessoal que ministra a palavra. E nesse dia nós ficamos em oração. Nós orávamos, cantávamos e buscávamos o Senhor. Na sexta-feira nós tivemos um outro encontro com os intercessores dessa igreja. Nós temos 3 equipes de intercessores. Uma equipe é a dos Gedeões de oração. A outra equipe é aqueles que oram só por problemas da igreja, enfermidades, né? Então alguém que está enfermo, alguém que está com algum problema, seja em qualquer área, casamento, qualquer coisa, a gente encaminha para esse grupo e esse grupo ora por isso. E nós temos um outro grupo de intercessores, que são os intercessores
do ministérios, eles oram pelo ministério de louvor. Tem um intercessor que ora pelo ministério de louvor, tem outro intercessor que ora pelo líder dos Gedeões da oração, que ora pelo ministério de adolescentes, do Kids, que cobre cada ministério aqui da igreja. E nós tivemos a reunião com essa equipe de intercessores, que são os responsáveis por orar pela igreja, pelos cultos, pelos pastores. E queridos, nesses 2 grupos eu compartilhei com eles aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. Já tem um tempo que eu tenho jejuado e o Senhor tem me incomodado. E eu sinto que chegou a hora, porque eu recebi no dia, eu comecei a receber de várias pessoas mandando mensagens para mim, aleatórias, sobre jejum. E neste mês nós teremos um jejum coletivo, um jejum para toda a igreja, um jejum para o exército do Senhor. E todos vocês estão convocados, estão intimados. Vocês que já são batizados, que são membros da nossa igreja. Aqueles que ainda não foram batizados, não se preocupem com isso ainda, porque nós estaremos orando por vocês. Então o jejum, ele vai ser de 15 dias. E o objetivo dele é arrependimento, consagração e santificação. Nós vamos orar por isso durante esse período. Nós vamos jejuar por isso. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. O início desse jejum será no dia 13 e nós o entregaremos no dia 27. E durante esse período, nesses 15 dias, nós vamos nos reunir aqui na igreja todos os dias para orar à noite ou de manhã. Nós vamos ter horário às 6 horas da manhã. Para você que quer vir antes de sair do seu trabalho, você passar aqui e orar, que seja meia hora, nós ficaremos 1 hora. Mas se você pode meia hora, se você pode 15 minutos, é o seu tempo. Você vai vir e vai orar. E à noite, nós estaremos aqui às 20 horas. Isso eu vou passar depois para vocês, porque no dia de célula, líderes de célula que estão aqui. Quem é líder de célula que está aqui? Nós vamos entrar em contato com vocês. No dia da célula, nós não teremos estudo. Nós vamos orar. A célula será de oração. Aquele dia vai ser de oração, de joelho no chão, de arrependimento, de quebrantamento, de conserto. E teremos 2 vigílias, 2 sextas. E nessa vigília todos vocês estão convidados. Nós queremos movimentar. Nós queremos mover o coração do Pai. Nós queremos chamar, olhe para nós, Senhor, nós estamos aqui, nós somos a sua noiva, nós somos parte do teu exército. Olhe para nós, Senhor. Nós queremos ver pessoas sendo curadas, transformadas. Nós queremos ver o milagre, nós queremos ver a nossa cidade transformada. Nós queremos vidas para o Senhor, nós queremos ganhar almas para o Senhor. Usa-nos, Senhor. Nós queremos ver casamentos restaurados. E o versículo-chave que o Senhor nos deu foi lá de 2 Crônicas 7, 14 e 16, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Queridos, fala assim, eu sou o templo do Espírito Santo. Os olhos do Senhor estão sobre mim. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre mim. Aleluia. Ele está te olhando, Ele está te observando. E eu quero chamar a Fernanda, porque a Fernanda faz parte da equipe de intercessão.
E no dia que nós estávamos lá, Deus foi confirmando através dos irmãos, tanto do pessoal da intercessão, como no grupo dos líderes de oração. Deus usou vários para confirmar, foi algo tremendo. E eu pedi que ela viesse compartilhar aqui o que Deus falou com ela na semana antes da nossa reunião. Ela estava em oração, ela tem o propósito de estar sempre orando nas madrugadas. E nesse dia o Senhor falou. E ela não entendeu. Ela só foi entender quando nós estávamos juntos. Boa noite, igreja. Eu cumprimento vocês com a paz do Senhor Jesus. Põe pertinho para eles. É verdade, sim. Eu tenho o hábito de orar nas madrugadas. Isso começou com a Benzinho, quando eu era do diaconato. A gente fez um propósito da gente estar orando às madrugadas. Depois pararam e eu continuei orando. Então, sempre eu oro nas madrugadas. E numa dessas madrugadas, Deus, que eu estava orando, Deus falou comigo. O que vocês estão fazendo aqui? Eu fiquei perdida. Eu falei, mas como assim vocês? Estava só eu, Deus e o Espírito Santo, né? Hoje eu pude entender a mensagem. O que vocês estão fazendo aqui? Eu só fui entender depois que a Beth me pediu para poder dar o testemunho, porque eu estava em oração e Deus me tocou para que eu orasse sem cessar, para que a gente orasse sem cessar. E me tocou também para que a gente não deixasse as nossas lamparinas sem azeite. Vocês estão buscando isso? Vocês não estão deixando as lamparinas de vocês vazias? O noivo vem. E aqueles que estiverem com as lamparinas vazias vão ficar para trás. Então vamos cuidar, vamos orar, vamos ser santo como Ele é. Vamos buscar ser santos todos os dias, né? E vamos encher as nossas lamparinas. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigada. Amém. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero fazer uma oração e eu gostaria que vocês... Vou fazer 2 orações. Quero que vocês fechem seus olhos. Pai, aqui está a sua igreja, Senhor. E nós ouvimos a tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor confirme no coração de cada um de nós. Que possamos consertar o que precisamos, ó Pai. E eu te peço em favor da tua igreja. Porque nós sabemos, ó Pai, que tudo que o Senhor tem para nós é bom, perfeito e agradável. Sabemos que o Senhor só tem para nós bênçãos, ó Pai. E nós somos gratos ao Senhor por isso. E nós queremos ser servos de orelha furada, Pai. Porque nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Papai. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos. Repitam comigo essa oração. Senhor Deus, nesta noite eu ouvi que eu estou em guerra. Eu nem imaginava isso. Mas agora eu sei. E eu quero fazer parte do exército de Deus. Eu quero estar no exército do Senhor. Por isso, Pai, eu me arrependo dos meus pecados, de tudo que eu cometi na minha ignorância. Me perdoa e escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero me revestir da armadura de Efésios 10.
cada vez mais me parecer com Jesus Cristo e ser vitoriosa em Cristo, em nome de Jesus, amém. Continua com seus olhos fechados. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez? Se tiver, levanta sua mão aonde você está. Aleluia. Eu quero pedir vocês que levantaram a mão, que venham até aqui à frente, porque nós vamos orar com vocês. Todos nós que estamos aqui, um dia fizemos essa oração de entrega. Nós nos entregamos ao Senhor. Nós nos colocamos diante dEle. Podem vir, vem cá. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de vocês. Ei, linda, ei, linda, aleluia. Aleluia, aleluia. Papai, aqui estão as suas filhas, ó Pai. Pai, eu te agradeço pela vida delas. Te agradeço, papai, porque elas entenderam a tua palavra e decidiram dar um sim, decidiram fazer parte desse exército do Senhor. E Pai, eu as abençoo, abençoo as suas famílias, ó Pai. E declaramos, Senhor, que elas fazem parte agora da tua família, fazem parte do corpo de Cristo, papai. Que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa tirar do coração delas tudo aquilo que possa afligi-las, Pai. E Pai, nós abençoamos a todos aqueles, ó Pai, que tomaram essa decisão aqui, ou mesmo pelas redes sociais. Que a bênção do Senhor se estenda a cada um deles, ó Pai, fortalecendo e fazendo deles vencedores em todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus. Queridas, eu quero que vocês virem para lá, para vocês verem a nova família. Olha a família de vocês. Aleluia, aleluia. Sabe uma coisa linda? A Bíblia diz que no céu há uma festa. E agora está tendo uma festa. E eu vou pedir vocês duas para seguir as duas ali só um pouquinho, que elas vão só dar um presentinho para vocês e anotar o nome de vocês, tá bom? De louvor, vai ministrar o louvor. Eu quero pedir os diáconos para servir a ceia. E enquanto isso, queridos, eu vou pedir vocês para sentarem. Na hora que os diáconos servirem a ceia, vocês levantem. Mas fiquem em oração. Fale ao coração do Senhor. Se você tem algo, pede o Senhor, pede o Espírito Santo, sonda o meu coração. Veja se há em mim algum pecado oculto, algo que não agrada o seu coração. Fala, aproveita esse momento. E o diaconato vai servir a ceia. E nós vamos estar juntos em adoração. Amém? A bagagem do passado eu
Mateus 27, do 45 a 54, diz o seguinte: o Senhor, esse momento nosso aqui, que nós vamos cear juntos, é para nos lembrarmos desse momento. Desde a hora sexta, aproximadamente às 12 horas, até a hora nona, mais ou menos às 15 horas, houve trevas sobre toda a terra. De 12 até as 3 horas, houve trevas. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. O véu foi rasgado para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E Ele, queridos, nos ordenou a ceia para que nos lembrássemos que você é valioso, que você foi chamado para um grande exército de vitoriosos, porque Ele venceu a morte. Nós ressurgiremos, nós ressuscitaremos junto com Ele. Um dia Ele virá nos buscar. Um dia estaremos diante do Deus Todo-Poderoso. A ceia é para nos lembrar: Ele te ama. Ele morreu por você. Ele morreu por nós. Que juntos possamos comer do pão e beber do cálice. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza.
nessa Cumprimente unção, seus irmãos. nesse momento, eu gostaria de chamar as pastoras aqui à frente. Temos um momento muito especial. Eu não sei se vocês sabem, mas essa semana foi aniversário da nossa querida pastora. E nós não podíamos deixar de cantar os parabéns para ela, de homenageá-la. Essa pessoa que tem sido exemplo de resiliência, de força. Essa pessoa que nos inspira tanto e nos faz levantar, nos faz dar um belo de um grito de yes de manhã quando a gente está bem desanimado. E essa pessoa que tem sido o anjo da igreja, que tem suportado tantas batalhas, mas se mantém firme na presença do Senhor. Amém. Eu gostaria de chamar as pastoras aqui à frente. Pastoras, aleluia, cadê vocês? Pastora Meire, pastora Margarida, pastora Benzinha, vem cá. Vocês vão orar para a nossa pastora. Nós fizemos um vídeo, antes da oração das pastoras, nós fizemos um vídeo para a nossa querida pastora. Queria pedir para o pessoal apagar. Deixa eu Já ver. apagaram aí, gracinha dos meninos. Cássia Stein. Nascida dia 5 de agosto de 1962, casada com Roberto Kennedy, esposa, mãe, pastora e o título que a mais interessa, filha de Deus. Pastora, nós amamos a sua vida e louvamos a Deus por tê-la colocado no meio de nós. Uma grande semente, uma grande mulher, a qual com sua vida tem dedicado a cuidar e amar pessoas. Seu tempo, sua família, sua disponibilidade foi entregue ao Senhor. E nós vemos isso dia após dia através do seu ministério. Nessa nova estação que se inicia, toda a igreja deseja que seja regada de fé, graça, conhecimento e crescimento no Senhor. Pastora, nós chamamos e o Senhor também. Feliz aniversário. Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Parabéns pra você nessa data querida, com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Glória a Deus. Eu queria chamar a Ellen. Cadê a Ellen? Traga o presente. Nós temos um presente aqui em nome de toda a igreja para você. Glória a Deus. E agora as nossas pastoras vão orar pela nossa querida pastora. Então, vamos lá. Deus, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela tua bênção na vida da tua filha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Volte para você, pastora Elizabeth, a tua face. E te faça de você a pessoa mais feliz e alegre deste mundo. Amém, E onde você colocar as tuas mãos, abençoado será. Onde você colocar os teus pés, você conquistará. Em nome de Jesus, que desça sobre você uma bênção mais do que especial. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Que esse dia, pastora, não é só mais um dia, mais um ano de vida, porque todos os dias são vidas para a pastora Elizabeth diante do Senhor, porque ela serve ao Senhor o ano inteiro, não é só hoje. Por isso nós agradecemos ao Senhor pela vida da nossa pastora, pelos bens que ela tem feito sobre essa igreja, porque Deus tem Deus tem construído a vida da pastora dentro da sua palavra. E ela tem dedicado tudo isso, Senhor Deus, aos seus filhos, aos seus membros da Lagoinha, Deus amado, os nossos pastores. Ela tem nos conduzido a um bem melhor. E nós agradecemos a Deus pela vida da nossa pastora, pela família, pelo pastor Kennedy, pela família da nossa pastora Elizabeth. Nós somos gratos a Deus
porque ela tem permanecido em pé diante de tantas dificuldades. Amém, Jesus. Nós, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos pela vida da nossa pastora. Amém, Amém, Jesus. Jesus. Deus, sabemos que nós somos o fruto do trabalho dela, Deus. Nós somos fruto daquilo que ela ousou em dizer sim, que ela não desistiu, e obrigado por isso, Deus. Que o Senhor a sustente todos os dias na vida dela, Deus. Amém, Que o Jesus. Senhor continue realizando todos os sonhos do seu coração. Que cada dificuldade dela, Deus, o Senhor a sustente. E Amém, que nós Jesus. possamos ser como Arão e Hur, aqueles que seguram, que amparam o braço dela, Deus, Amém, para que Jesus. ela possa continuar lutando nessa guerra que ela mesma ministrou, Deus. Que nós possamos ser aqueles que amparam a pastora Elizabeth todos os dias, Deus. É o que eu te peço. E não permitas que o inimigo venha tocar na família, tocar Amém, na casa, Jesus. tocar nos sonhos, nos projetos que o Senhor mesmo tem para a vida dela, Deus. Amém, Nós Jesus. ministramos toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E nós falamos não a toda desistência, a todo cansaço, a Amém, tudo aquilo Jesus. que o inimigo tenta oprimir. Nós dizemos não, porque ela é mais que vencedora no Amém, Senhor, Jesus. Deus. Obrigado, Deus, porque ela é uma guerreira, ela é uma vencedora. E essa guerra que ela ministrou, ela vai vencer, e ela já Amém, está Jesus. vencendo. Amém, Porque Jesus. nós cremos que a nossa pastora, aquela que o Senhor colocou na frente dessa igreja, na frente dessa batalha, é uma guerreira, e ela luta com o leão da tribo de Judá. Amém, E Jesus. agindo o Amém, Senhor Jesus. na vida dela, ninguém pode impedir. Amém, Jesus. Abençoa, prospera, honra. É o nosso pedido, e nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ai, aleluia. Amém. Obrigada, queridos. Amém, 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 amém. Amém, queridos. Eu que agradeço. Amém, gente. Obrigada. Glória a Deus, né? Então agora, vão em paz. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo amor. Que Deus abençoe uma semana de vitória. Essa semana, queridos, eu e o pastor Kennedy não estaremos aqui. Voltaremos na quinta, porque nós estamos indo para o congresso de pastores. Então, eu tenho certeza